Olá, servidores da Prefeitura da cidade do Recife, tudo bem? Vamos para a aula 2.2, falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305/2010. Nesta lei, necessariamente, nós vamos nos deter aos artigos 18 e 19, que trata dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Como a Prefeitura da cidade do Recife pode montar o seu plano, né, de gestão integrada de resíduos sólidos, através de que regulamento, né? O que é que a lei que o regulamenta vem dizer, né? Vamos ver cada inciso, né, dos artigos 18 e artigo 19. O artigo 18 ele vem com a seguinte redação: a elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta lei, é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana, ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade, ou seja, para que os municípios, no caso a Prefeitura da cidade do Recife, ao aderir, né, ao montar o seu plano municipal de gestão de resíduos sólidos, ter acesso a recursos, a esse financiamento da própria União, destinados à limpeza urbana e manejo destes próprios resíduos sólidos. Bom, e aí o artigo continua, né? No parágrafo 1º vem dizer o seguinte: serão priorizados no acesso aos recursos da União oferecidos no CAPT os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no parágrafo 1º do artigo 16. Ou seja, terão aí a prioridade, né, os municípios que optarem por realizarem um plano intermunicipal consorciado, um consórcio de municípios. No segundo, ele vem dizer o seguinte: implantarem a coleta seletiva com participação de cooperativas ou formas de associação de catadores, outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda. Na aula passada, a gente falou sobre a responsabilidade social da administração pública, né? E aqui a gente vê a responsabilidade social se efetivando nos planos municipais de resíduos sólidos. Então, percebamos aqui, né, que a inserção, a prioridade para pessoas de baixa renda nas cooperativas de catadores, chamando a responsabilidade social da administração pública também. O parágrafo 2º vem dizer o seguinte: serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma deste artigo. O artigo 19 agora, né, que é o maior, que vai praticamente dar todas as diretrizes para como é que este plano, né, o que é que ele deverá conter. Ele deverá ter o seguinte conteúdo mínimo. Inciso 1º, o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, volume e caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas. Ou seja, né, é necessário realizar um estudo prévio, né? Quais são esses resíduos sólidos? Como é que são eles? Qual a característica destes resíduos? Segundo, identificação das áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente adequada de rejeito, observado o plano diretor que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver. Então, como são essas áreas, né? E a identificação delas, elas devem obedecer o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal, para aí, caso haja, né, o zoneamento ambiental da área, realizar o zoneamento para as áreas, né, favoráveis à adequação dos rejeitos. Terceiro, identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e a forma de prevenção dos riscos ambientais. Tentar aproximar mais, né, neste caso, os locais onde serão identificados, né, esses municípios, então, esses municípios
que esses municípios eles possam ser ali circunvizinhos, entendeu? Quando ele fala aqui questão de economia de escala, né? Essa escala entre um e outro, proximidade dos locais estabelecidos e forma de prevenção dos riscos ambientais que possa ser ali feita de forma compartilhada entre os municípios consorciados. O quarto, identificação dos resíduos sólidos e dos geradores de sujeitos a plano de gerenciamento específico no termo do artigo 20 ou a sistema de logística reversa na forma do artigo 33. Então, percebam aqui também que a lei ela vem falar, regulamentar um pouco sobre a logística reversa daquilo que é produzido, né, e o produto ele retorna à indústria. Então, como regulamentar este processo de logística reversa também? Quinto, procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei número 11.445 de 2007, que são as diretrizes nacionais para o saneamento básico, né? Então, ela tem que ter como base a Lei de Saneamento Básico Nacional. Sexto, indicadores de desempenho nacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Então, tem que ter um rol de indicadores ali de como está se desempenhando, né, esta operação de serviços públicos de limpeza urbana também. Sétimo, regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, que trata o artigo 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual. Oitavo, definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a que se refere o artigo 20, a cargo do poder público. A cargo do poder público ficará as responsabilidades para implementar e operacionalizar as etapas desse planejamento. Programas e ações de capacitação técnica voltada para a sua implementação e operacionalização. Então, para operacionar e implementar, será necessário a capacitação do pessoal técnico, além também do 10º, né? Programas de ação e educação ambiental que promova não geração, redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos dentro da administração pública, o nosso próprio cuidado com o rejeito que nós mesmos produzimos. E daí, está lá também nos eixos temáticos da A3P, né, estes objetivos para a não geração, e aí entra justamente nesses pilares da educação ambiental. A promoção da educação ambiental dentro do nosso local de trabalho para a não geração destes rejeitos, minimização dele, né, para reduzir, reutilizar, né, e a reciclagem de todos eles. 11º, programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda. Novamente aqui, chamando para a responsabilidade social na administração pública. 12º, mecanismo para a criação de fontes de negócios, emprego e renda mediante valorização dos resíduos sólidos, para que esses resíduos eles possam aí trazer uma fonte de renda, principalmente para aqueles catadores, né, para aquelas pessoas de baixa renda. 13º, sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei número 11.445, né, de 2007, a de saneamento básico. 14º, metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vista a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Então, como produzir essas metas, né? Como, no caso aí, definir metas para que seja feita, né, para que nós possamos atingir, neste caso, a redução, a reutilização, para a coleta seletiva e reciclagem, né, destes materiais. 15. Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no artigo 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 16º,
meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização no âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, de que trata o artigo 20, e do sistema de logística reversa previsto no artigo 33. Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programas de monitoramento. Então, não basta somente definirmos metas, né, de controle dos resíduos sólidos, mas também ações preventivas e corretivas, caso algumas destes itens não sejam observados. Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras. Então, áreas que foram ali devidamente contaminadas, necessário estudo prévio delas para ações de correção daquelas áreas. Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do Plano Plurianual Municipal. Então, tem que estar de acordo com os planos plurianual municipal, né, dos municípios, também este plano municipal, né, de resíduos sólidos. E o 19º, periodicidade de sua revisão, observado o período máximo de 10 anos. Então, não pode ultrapassar 10 anos sem que tenha se feito neste período uma revisão das metas e das propostas deste plano. Não pode se ultrapassar 10 anos. E aqui vem os parágrafos, né? O parágrafo primeiro vem dizer o seguinte, com a seguinte redação: o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico do município, né, previsto no artigo 19º da Lei 11.445 de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do capítulo observado disposto no parágrafo 2º, todos deste artigo. Então, é de forma completa. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ele pode estar lá, inserido no plano de saneamento básico, mas ele tem que estar de forma completa e não de forma simplificada, como ele vem dizer aqui o parágrafo 2º, que pode ter para os municípios com menos de 20 mil habitantes. Como diz aqui a redação: para os municípios com menos de 20 mil habitantes, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos terá conteúdo simplificado na forma do regulamento, mas há ressalvas, como está disposto aqui, né, nos incisos 1, 2 e 3. O primeiro, o disposto no parágrafo 2º não se aplica aos municípios. Integrantes de áreas de especial interesse turístico, exemplo, alguns dos nossos municípios aqui do estado de Pernambuco, do Litoral Sul, por exemplo, que há áreas de grande interesse turístico, mesmo se eles tivessem uma quantitativa populacional de menos de 20 mil habitantes, eles não se encaixam nesta exceção. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ele deve ser feito de forma completa, observando todo o parágrafo 2º, todos os incisos, certo? Então, especial interesse turístico, se neste município, mesmo tendo menos de 20 mil habitantes, se ele for inserido de área de influência de empreendimento ou atividade com significativo impacto ambiental regional ou nacional, tiver algum empreendimento de grande importância, de grande relevância de impacto ambiental, ele entra nessa exceção. E o terceiro, cujo território abranja total ou parcial unidade de conservação. Se o município ele possui unidade de conservação, mesmo tendo menos de 20 mil habitantes, ele não se enquadra na exceção. Quarto, a existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não exime o município nem o Distrito Federal do licenciamento ambiental, ou seja, se ele adquiriu, né, se foi feito o plano, né, municipal de resíduos sólidos, neste caso, não exime o município de ter o seu licenciamento ambiental, né, de garantir o licenciamento ambiental dos aterros sanitários, né, aqui, e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza. Então, o licenciamento ambiental destes, ele tem que haver independente do plano e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do CISNAMA. Na definição de responsabilidade na forma do inciso 8º do caput deste artigo, é vedado atribuir ao Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos a realização de etapas de gerenciamento de resíduos
a que se refere o artigo 20, em desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e, se couber, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Sexto, além do disposto nos incisos de 1 a 19 do caput deste artigo, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate de todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos. Então, tem este objetivo também de combater as formas de desperdício e minimizar ao máximo a geração de resíduos sólidos, de rejeitos. Sétimo, o conteúdo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será disponibilizado para o SINIR, que é o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, na forma de regulamento. Oitavo, a inexistência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não pode ser utilizada para impedir a instalação ou operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciadas pelos órgãos competentes. Se há um empreendimento devidamente licenciado, autorizado a funcionar, se o município ele não tiver o seu plano, isso não é caso de impedimento para que o empreendimento devidamente licenciado pelo órgão competente possa funcionar, certo? Nono, nos termos do regulamento, o município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preenche os requisitos estabelecidos nos incisos de 1 a 19 do caput deste artigo, pode ser dispensado da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E ficam aí as referências, né, para que vocês também possam pesquisar e dar uma lida nestes artigos então, em toda a Política Nacional de Resíduos Sólidos para mais conhecimentos. A nossa aula termina aqui e vejo vocês em breve. Um abraço e até a próxima aula.